Então, primeiro aí, agradeço aí a participação de todo mundo, tá bom? Queria fazer uma breve apresentação aí dos palestrantes, né? Meu nome é Fábio, cuido da área de novos negócios da Quality Way. A Quality Way é uma empresa aí de consultoria há mais de 30 anos no mercado, que cuida aí bastante da questão de sistemas de gestão, tem um braço forte aí na área de tecnologia. E temos bastante aí também trabalhos na questão da parte de gestão para o processo. E aí, focando aí nessa questão de gestão do processo, a gente fala também aí que a gente acredita aí que tem muito a ver com processos, a questão da LGPD, né? De como estruturar os processos, os consentimentos, procedimentos específicos. Então, esse é um pouquinho aí, Fábio, tá? Da área de novos negócios, da Quality Way. Junto com a gente aí, o braço aí que a gente conta sempre aí, na parte mais jurídica, né? A gente vê que a questão da LGPD tem questões mais técnicas, questões jurídicas, questões de tecnologia, segurança de informação, que tem alguns pontos correlacionados aí que a gente vai explanar aí durante o webinar. Mas aí só queria apresentar a Leonor. Leonor, dá um tchauzinho aí para o pessoal, para mim, por favor. Aí. Essa é a Leonor. A Leonor é advogada aí, com mestrado na Universidade de Houston, né? É certificado pelo Exim, aí de PO, né? Data Protection Officer, né? Cuida bastante aí dessas questões aí de compliance ética, experiência aí muito grande aí na questão de trabalhando já em multinacionais, como Pfizer, Baxter, né? Na área de tecnologia também. Na Baxter, ela foi diretora aí do departamento jurídico, então tem uma larga experiência aí na questão jurídica, está muito dedicada para esse tema da LGPD, né? E sempre a gente, quando tem dúvidas mais jurídicas, a gente fala, Leonor, help us aqui, né? Ajuda a gente aqui, porque tem questões muito específicas, ainda é um assunto relativamente novo, né? A gente vê ainda que as empresas estão se adequando, tem empresas que já estão no estágio mais avançado, outras nem tanto. Então, a Leonor é o nosso braço aí para as questões jurídicas. A gente sempre conta com ela aí para questões mais específicas, ajuda bastante sempre a gente nas discussões. Eu queria também a Silvana. Silvana, eu não estou te vendo aqui na câmera, deixa eu ver se está aí. Está aí sim. Dá um tchauzinho aí também, Silvana, por favor. A Silvana aí, ela também aí é uma especialista em mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em sistemas de gestão, muito focada com questões da ISO 27001, na parte também da 27701, toda a parte de segurança e privacidade de informação, né? Questões de LGPD também, aí já vemos discutindo bastante essas questões junto com a Silvana também, os trabalhos aí de gestão de continuidade, gestão de serviços, né, auditora, treinamento, fez um trabalho muito legal aí, junto aí com auditorias no Walt Disney, focados aí na SA 8000 também, que é uma norma de responsabilidade social. E a Silvana também é uma parceirona nossa aí, quando a gente fala aí das questões voltadas, segurança de informação, o anexo lá da 27001, algumas questões mais específicas aí, a gente também aciona a Silvana. Então, hoje, assim, gente, a ideia é a gente dar uma visão aí um pouco geral aí das questões de LGPD, o que a gente está vendo no mercado, né? Como é que o mercado está se mobilizando, passar algumas informações aí relacionadas a esse assunto da LGPD e da parte de segurança de informação. A Leonor vai ficar aí mais focada com as questões jurídicas, dar uma visão geral para a gente dos termos-chave da LGPD, da lei, falar um pouquinho das sanções, né? O pessoal, às vezes, né, Leonor, fica bastante preocupado com as sanções, quando que tem? Vieram muitas questões aqui para a gente, né, das questões de sanções, quando que vai começar? A gente vai explorar um pouquinho essas questões aí. E aí, a Silvana vai focar mais as questões aí de segurança de informação, fazendo um link aí da 27701 com a lei, e mais voltada para a parte de segurança aí de informação. E eu falo um pouquinho aí no final, um pouquinho da visão do que a gente está tendo, como eu cuido aí da área de novos negócios, focando aí essa questão do como o mercado está se mobilizando,
como é que o mercado está implementando isso, as dificuldades aí que a gente está enxergando aí junto a alguns clientes, né? Vou tentar aí falar um pouquinho dos passos para adequação da questão da LGPD. Então, eu vou dar uma visão geral aí, um pouquinho de como o mercado está se preparando e como as organizações estão se preparando aí, tá bom? Eu acho que é isso, assim. Então, Leonor mais com a parte jurídica, a Silvana aí mais com a questão da questão da segurança de informação, um bate-papo aí, eu falando um pouquinho mais do mercado aí. Esse é um overview aí do que a gente vai estar falando no dia de hoje. Espero ser bem produtivo aí. Gente, é um bate-papo, então, assim, vão colocando as perguntas no chat aí, vamos transformar isso aí numa coisa rica aí para a gente conseguir disseminar essas informações, a gente conseguir ser produtivo aí, tá bom? Fiquem à vontade aí, Leonor, passa para lá, vai para ti aí, tá bom? Obrigado aí de novo, Leonor. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim, sim. Ótimo. Pessoal, bom dia. Então, nós vamos começar esse bate-papo falando mais da parte legal no começo, até para dar um contexto para a nossa conversa aqui nesse webinar, tá? E eu acho importante também, ainda que seja alguns conceitos, alguns básicos, outros não, colocar todo mundo numa mesma página para a gente ter esse bate-papo mais dinâmico, tá? Então, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O que nós estamos falando aqui? Primeiro, o que é tratamento de dados pessoais? Para ficar mais fácil, é qualquer verbo que você colocar antes de dado pessoal. Então, coletar, organizar, armazenar, transferir, compartilhar, eliminar dados pessoais, tudo isso é tratamento. E vocês vão escutar eu falar bastante sobre tratamento. Então, entendam que já é qualquer verbo antes de dado pessoal. Inclusive nos meios digitais. O que é isso? Os dados pessoais, eu tenho que cuidar ou fazer tratamento só nos que estão no computador, no celular, nesses meios digitais? Não. A lei está bem clara, falando inclusive nos meios digitais. Então, meios físicos, como, por exemplo, o fichário de um consultório de médicos, que tem lá a informação de pacientes, dados pessoais inclusive sensíveis, está sendo abrangido por essa lei? Sim, está. Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Tá? Então, empresas públicas também estão sob a abrangência dessa lei. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E é válida em todo o território nacional. Agora, eu acho interessante a gente falar também sobre alguns termos chaves da lei, para ter um entendimento quando a gente for discutir e colocar aqui alguns exemplos. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que é identificada? Nome, CPF, talvez o título, primeiro-ministro da Inglaterra. Só tem um, então é identificada. Identificável, quando você precisa de mais alguns dados pessoais para identificar a pessoa, mas isso também é considerado dado pessoal. E o que é pessoa natural? A lei não traz uma definição sobre o que é pessoa natural. Então, você tem que se recorrer a outras leis. Então, a gente se recorre ao Código Civil, onde pessoa natural é quando ela nasce até quando ela morre. Então, o que a lei está falando aqui? Qual é a nossa análise nisso aqui? Pessoas falecidas, dados pessoais de pessoas falecidas, não está na abrangência da lei. Tá? Então, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, viva, né? Identificada ou identificável. Dado pessoal sensível. É o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculada a uma pessoa natural. Para simplificar o nosso entendimento, toda vez que você pensar em dado sensível, é um dado que pode trazer algum tipo de discriminação. Então, por isso, desculpa, ele é sensível. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Agora, veja aí que a lei ainda foi mais clara. Então, aquele fichário, né, do médico, ou do professor, ou do dentista, que está ali em cima da mesa, com dados pessoais, ele é um banco de dados, né? E bancos de dados, eletrônico ou físico, geralmente a gente tem em mais de um local na empresa. É difícil ter ele centralizado. Isso significa que o nosso cuidado tem que ser maior. Dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Então, é o dado que, como ele não pode, o dado pessoal relativo a um titular, não posso identificar esse titular, esse dado não está na abrangência da lei. Isso é muito importante. A anonimização é aquela que você, quando você faz esse processo, né, técnico de anonimização, você não consegue reverter para chegar no titular. Então, porque você não consegue chegar no titular, ele não está na abrangência da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, o dado anonimizado é diferente do dado pseudonimizado. O pseudonimizado ele é muito usado nas empresas, muito usado nas universidades. Por exemplo, o número do aluno, tem ali 10 números ou letras e tal que corresponde àquele aluno. E aí, se você acessa um banco de dados e coloca aquele número daquele aluno ou daquele empregado de uma grande empresa, vem toda a informação do titular, vem toda a informação do aluno. Nome, idade, endereço, matéria que está cursando, talvez até questões financeiras. Então, isso é um dado pseudonimizado. Por quê? Ele é reversível, ele é acessível para algumas pessoas, talvez não para todo mundo, né, porque ele está pseudonimizado, mas ele é acessível para algumas pessoas, portanto, ele está sob a abrangência da lei. Outros termos-chave importantes para a nossa discussão. Titular. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Ou seja, eu, você, todo mundo, toda pessoa natural que está aqui escutando esse webinar. Controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador ele é peça muito importante, porque é ele que vai decidir sobre o tratamento dos dados. E o operador, que também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, vai atender, né, as decisões do controlador. É ele que realiza o que o controlador determinou. E agentes de tratamento só são esses dois, controlador e operador. O encarregado não é um agente de tratamento. O encarregado é uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, o encarregado, ele é que faz essa ponte entre o controlador e o titular, entre a ANPD e o titular. O controlador deverá indicar encarregado para tratamentos de dados pessoais. A identidade do encarregado deverá ser divulgada publicamente de forma clara e objetiva, de preferência no site da empresa. Mas se não tiver o site da empresa, não tiver site, tiver um Facebook ou não tiver nada assim digital, de toda maneira, o encarregado ou o DPO, ele tem que ser claramente identificado. Por quê? Porque ele é que está encarregado das informações. A NPD tem que saber com quem que ela vai falar
com aquele controlador, né? Naquele controlador ou naquela empresa. O DPO, ou encarregado, ele pode ser consultor ou gestor. O consultor, geralmente, é aquele que implanta as adequações da lei, né? Trabalhando juntamente, como o Fábio disse aí no começo, com TI, jurídico, RH, marketing, administração. E ele implanta, né, coloca a empresa adequada à LGPD e entrega essa adequação para o encarregado gestor, que também vai manter atualizada essa adequação, né? Inclusive, o DPO, teve uma pergunta para nós sobre a responsabilidade do DPO, né, do encarregado, se ele tem alguma responsabilidade. Então, o DPO consultor, ele tem responsabilidade diante, assim, a gente tem que analisar isso de uma maneira geral com relação a outras leis. Então, ao Código Civil. A responsabilidade dele é com relação ao Código Civil, se ele fizer alguma coisa errada ou se ele tiver sido negligente. Olha, está perfeito, está tudo implantado e não está, né? Ele tem a sua responsabilidade. Se ele é um gestor e é um funcionário do controlador, um empregado da empresa, a responsabilidade dele, eu entendo que está mais relacionada às leis trabalhistas, tá? E talvez ele tenha aí também que indenizar o gestor, porque o gestor, o empregador, é que está na frente disso. É legal, né, Leonora? Só um parênteses aí, né? Essa questão do DPO vem muitas questões aí, né? Pode ser Uhum. terceirizado, não pode ser terceirizado, né? Eu posso É. terceirizar, eu vou falar um pouquinho disso também depois, mas acho que você Uhum. está tentando deixar bem claro aí essa questão, e aí falar um pouquinho aí dessas responsabilidades, mas isso acho que ficou bem claro aí, bem legal. Obrigado. Ótimo, vamos seguir então e falar quais são as atividades de um encarregado, de um DPO. Eu vou pedir, está dando ruído, para vocês colocarem todos no mute, tá bom? O microfone, por gentileza. Enfim, as atividades de um encarregado. De novo, muito importante a comunicação, por isso que é importante saber quem é o DPO. Ele que vai aceitar as reclamações do titular e prestar os esclarecimentos, ele é que vai receber autorização da NPD e adotar as providências necessárias, né? Ele que vai orientar os funcionários e os contratados, ele tem uma função muito grande para fortalecer a cultura de proteção de dados pessoais dentro da empresa, para não incorrer toda hora em problemas, né, que não precisariam. E pode executar também outras atribuições relacionadas determinadas pelo controlador. Tá? A ANPD, que já emitiu, que já publicou a sua agenda para os 2 próximos anos, 22 e 23, o encarregado ela vai definir quais empresas que deverão ter ou quais estão dispensadas. Neste momento, todos precisam, não tem nenhuma empresa dispensada de ter um DPO, um encarregado, para responder ou para fazer essa intermediação entre titular e controlador e a NPD. Aqui, só para a gente relembrar um pouco os papéis e responsabilidades, o controlador, por exemplo, suponhamos aqui que ele seja um hospital, ele que está aqui no centro dessa imagem. E aqui é um titular, um paciente. Ele vai para o hospital no pronto atendimento. Lá o hospital faz coleta de sangue, faz alguns exames, mas o hospital não tem aqui um laboratório dentro, o laboratório é terceirizado. Então, ele manda esse exame de sangue para um laboratório fazer a análise, né? Então, essa relação aqui, hospital-laboratório, é uma relação de controlador-operador. O laboratório faz a análise e envia para uma empresa de motoboy ou uma gráfica, né, para entregar de volta ao hospital, para o hospital colocar no seu site, para o titular ter acesso, ou para o titular diretamente, né? Não sei, depende. Então, veja que interessante, porque parece que é uma coisa muito simples, mas um hospital, uma universidade, uma empresa, ela pode ter vários operadores
e esses operadores suboperadores. A lei ela foi feita para proteger os titulares e também para a gente ter mais segurança nas nossas negociações econômicas dentro e fora do país. Então, tem uma carga de responsabilidade muito grande no controlador. Ele tem que ter um contrato bem detalhado com o operador e também ter conhecimento e tomar algumas e fazer algumas determinações aqui para que ele esteja seguro. Isso é muito importante. Isso é parte da adequação à lei, tá? Os titulares, como nós vimos aqui nesse caso, seria o paciente. Se ele tiver alguma reclamação, por algum acaso o motoboy entregar para ele diretamente o resultado do exame, entregou em outro lugar erroneamente, ele toma conhecimento, imagina, isso são informações sensíveis, ele pode reclamar com o controlador, né? O DPO vai, então, entrar no circuito para esclarecer, ou ele pode, depois de reclamar para o controlador, também entrar em contato e fazer reclamação na NPD. Né? E aí também é o DPO que vai fazer esse meio de campo. Eu acho interessante a gente fazer essa ilustração, porque dá mais clareza para a gente entender os papéis e as responsabilidades. Agora, uma outra coisa muito importante da lei é a gente, claro, precisa observar a boa-fé nos tratamentos dos dados pessoais, mas também esses princípios da LGPD. São 10 princípios e eu vou falar sobre cada um deles, porque eles ajudam a gente definir muita coisa sobre a atividade de tratamento, ver se vai por uma, vai por outra, e até mesmo a base legal. Tá? O primeiro princípio e o segundo e o terceiro, finalidade, adequação e necessidade, eles estão muito vinculados um com o outro. Finalidade, o princípio da finalidade é quando você tem que ter um propósito lícito para tratar esse dado pessoal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma empresa de e-commerce que vende computadores, né? E eu vou entrar nessa empresa via internet e fazer a compra de um computador, eu, titular de dado pessoal. E a empresa e-commerce é um controlador. Então, eu entro e qual é a finalidade? É simplesmente fazer essa compra do computador. Adequação. Quais são os dados pessoais que eu vou ter que prover? Bom, meu nome, né, o meu endereço para eles entregarem o computador, o meu CPF para poder fazer a nota fiscal, e tem a necessidade de ter, por exemplo, o meu endereço para entregar o computador. Se eu fosse comprar, não um computador, mas um software, um programa, né, de computador, eu precisaria dar o meu endereço para essa empresa? Ou essa empresa pode pedir o meu endereço? Não, porque eu vou baixar o sistema no meu computador. Ela pode, no máximo, ter o meu endereço de e-mail, mas o meu endereço físico residencial não tem necessidade. Então, veja, eu tenho que ter a finalidade, o propósito, os dados pessoais adequados àquele tratamento e a necessidade de quais dados pessoais. No regulamento europeu, eles falam dessa necessidade, assim, o princípio da minimização. Eu só vou pedir dados que eu realmente necessite para aquele tratamento. Tá? Livre acesso. O titular tem direito de ter livre acesso, ou o controlador tem que dar livre acesso, né, ao titular para ele saber quais dados que ele tem ali. E qual é a qualidade dos dados do titular? Se estão corretos, se estão atualizados, se estão exatos. O controlador também tem que usar do princípio da transparência com o titular. Se ele fala para o titular que ele vai coletar tais dados pessoais para tal propósito, tal finalidade, ele não pode, depois de tratar depois de fazer essa finalidade, depois de alcançar essa finalidade, usar o dado pessoal do titular para uma outra coisa.
O princípio da segurança e da prevenção estão ligados à segurança da informação, né? O controlador tem que prover uma segurança para os dados pessoais do controlador e prevenir para que, quando ele esteja, ele, controlador, tratando dos dados pessoais, coletando, transferindo, etc., não tenha violação desses dados pessoais. O princípio da não discriminação é para não usar os dados pessoais em atos abusivos ou que podem ser discriminatórios para o titular. E responsabilização. É a responsabilização, de novo, o maior ônus está para o controlador. Então, é ele que tem que prestar contas. Então, qual é a nossa recomendação aqui? Documente tudo. Tudo que você for fazer, registre o que você vai fazer com o dado pessoal do titular. Inclusive, se foi por consentimento ou qual base legal que você usou. Por falar nisso, nós vamos falar sobre base legal agora. São 10 bases legais para você tratar o dado pessoal, né? A primeira é o consentimento. O consentimento ele tem que ser específico, tem que ser destacado, não pode ser aquele consentimento generalizado que você dá para uma coisa e você usa para... Não. Ele é específico para tal finalidade. Ele parece que é o mais fácil, mas não é, porque o consentimento ele pode também ser revogado pelo titular a qualquer momento. Legítimo interesse. Isso aqui é o legítimo interesse do controlador ou de terceiro. Resguardadas, naturalmente, os direitos e liberdades fundamentais do titular. É um pouco vago isso, eu diria que é subjetivo, mas tem hipóteses que você pode usar o legítimo interesse, mas ele é tão subjetivo que a NPD que a lei já estabeleceu que a NPD pode requerer regulatório de impacto de dado pessoal para saber por que você está usando essa base legal. E nesse relatório, você tem que falar quais dados pessoais que você está coletando, por que você está coletando, quais são os riscos, como você está os riscos para o titular, né? Como você está minimizando esses riscos do titular. Então, ele é um pouco mais complexo. Terceiro, execução de contratos. No exemplo que eu dei ali sobre a compra do computador ou do software, está tendo uma execução de contrato. Então, eu não preciso de consentimento do titular. Eu preciso do nome dele, do CPF, do endereço para entregar o computador. Agora, o que eu não posso é pedir mais coisas do que eu necessito, ou que seja adequados à finalidade, ou seja, a venda e a entrega desse computador. Claro, os dados financeiros também, do cartão de crédito, para eu poder fazer a cobrança. Tutela da saúde. Esse é uma base legal que só pessoas da área da saúde podem usar. Por exemplo, um acidente numa rodovia, o paciente está inconsciente ou quase isso, chega a ambulância com médicos e paramédicos, é lógico que ele não vai pedir o consentimento para tirar o exame de sangue ou perguntar qual é o seu tipo sanguíneo, mas me dá seu... Não, é óbvio que ele vai socorrer o paciente de imediato, então ele vai usar essa base legal. Realização de estudos em empresas de pesquisas, né, que têm esse objetivo, proteção à vida e à incomunidade física, políticas públicas, esse também só pode ser usado pela administração pública, ou por empresas sem fins lucrativos que têm a finalidade a pesquisa, né, a elaboração de política pública. Obrigação legal. Por exemplo, no caso de recursos humanos, né, que pega uma porção de documentos que contrata, então tem vários documentos, e aí o empregador demite aquele funcionário, ou ele é desligado por algum outro motivo, e o funcionário diz, olha, empresa, eu gostaria que você apagasse todos os meus dados pessoais. A empresa vai falar, olha, eu não posso, porque eu tenho que manter tais dados pessoais, porque eu tenho que prestar contas para a Previdência, para o INSS. Então, eu tenho que manter, eu tenho essa obrigação legal. Ou mesmo no caso de venda, né? Eu tenho que compartilhar o CPF, a venda,
com a Receita Federal, né? Eu não posso, então, eu não preciso pedir autorização, nada disso, eu não preciso pedir autorização para isso. Eu tenho essa obrigação legal, né? Processos judiciais ou administrativos, naturalmente, que eu preciso dos dados, né, da pessoa natural para responder ou iniciar esse processo, e proteção do crédito de acordo com as leis pertinentes. Quais são os direitos do titular? São vários também. E esses direitos já estão em vigor. Tá? Desde que a lei entrou em vigor, em agosto do ano passado, o titular pode exercer esses direitos. Quais são esses direitos? Confirmação da existência de tratamento de dados. Controlador, quais dados? Você tem algum dado meu aí? Tem. Tá bom, eu gostaria de ter acesso a esses dados. O controlador tem que falar, olha, está aqui, você pode ter acesso, ou então informar quais dados que tem. E eu, titular, falo, olha, você precisa corrigir esses dados, né? O meu nome está errado, o meu endereço está desatualizado, ou mesmo pedir para eliminar. Tudo isso são direitos. De novo, o controlador vai eliminar se não tiver nenhuma obrigação legal, né? Se ele tiver, fala, olha, o titular, eu posso eliminar tais dados, mas esses não, eu tenho que manter porque eu tenho que prestar conta depois. Portabilidade dos dados, isso a gente já faz muito, né, nas empresas de telecomunicação. Eliminação dos dados tratados com consentimento do titular. Informação sobre compartilhamento de seus dados com entidades públicas e privadas. Controlador, com quem que você compartilhou meus dados? Eu compartilhei com a Receita Federal, compartilhei com a Polícia Federal, compartilhei com isso e com aquilo, porque eu tinha que. Mas por que você compartilhou com essa empresa de marketing, que eu não dei autorização? Informação sobre o não consentimento e as consequências negativas disso. Às vezes a gente vai, por exemplo, médicos assinam publicações de revistas médicas que vêm de várias fontes. E aí o titular, né, no caso o médico, fala, olha, eu não te dou, falo para o controlador, eu quero assinar essas revistas, quero receber essas publicações, mas eu não dou meu consentimento para você compartilhar com outras publicações. Aí, qual é a consequência disso? O controlador pode falar, bom, então você só vai receber publicações de revistas nacionais, por exemplo, ou você não vai receber publicações de revistas sobre arteriosclerose, porque para isso eu preciso compartilhar com outros terceiros, né? Então, o controlador fala qual é a consequência de você não querer dar o seu consentimento. Revogação do consentimento, tá vendo? O consentimento, do mesmo jeito que ele é dado, ele pode ser retirado. É claro que nos termos da lei, né? Ou seja, se tiver base legal ou alguma outra questão que a lei diz, o consentimento não é revogado. Reclamação contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional, né? A lei fala que titular deve reclamar primeiro ao empregador. Em não sendo atendida a sua resposta ou é atendida de maneira insatisfatória, aí o titular vai para a autoridade nacional. E também pode se opor, né, caso discorde de algum tratamento ou mesmo da resposta do controlador. E revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado. Lembra daquele princípio que eu falei sobre descriminalização? Então, por exemplo, empresas de seleção, né, de empregados, seleção de empresa que faz seleção para outras empresas para contratar. Recrutamento e seleção, né, Leonor? Exatamente, recrutamento e seleção. Obrigada, Fábio. Ela faz pela internet e decide, né, já faz uma seleção com base, por exemplo, em inteligência artificial, e já fala, pessoas que moram em tal lugar, tal área, tal zona, já estão eliminadas. Isso é uma discriminação. Hoje em dia, empresas de recrutamento e seleção, dependendo de como vai ser o trabalho, por exemplo, se é um trabalho que vai ser online, né, totalmente online, independente de pandemia ou não, ela nem precisa solicitar endereço, certo? Para recrutamento e seleção. Porque qual a necessidade disso? Na contratação, sim, mas no recrutamento e seleção, eu já acho que precisa ser repensado.
Bom, direitos do titular. Já falamos que eles podem exercer esse direito agora, né? E não só eles, mas também o Ministério Público e o PROCON já têm feito isso. A lei entrou em vigor no dia 18 de setembro. No dia 21 de setembro, o Ministério Público do Distrito Federal já entrou com uma ação civil pública contra uma empresa que vendia pela internet dados pessoais, de mais de 500 mil dados pessoais. E existem várias outras ações. Tá? Não tem sanção da ANPD, mas tem várias ações do Ministério Público, de vários Ministérios Públicos, e até de titular que pode exercer via PROCON ou pela própria Justiça. A ANPD já está com o site, eu até convido que vocês deem uma olhada nesse site, tem aí já o lugar para fazer denúncia, então vamos prestar atenção nisso. E também, nesse momento, ela está fazendo vários esclarecimentos, todas as lives que eu participo, que tem algum diretor da ANPD, eles estão, nesse momento, fortalecendo a cultura de dados pessoais no Brasil, é isso que eles querem, estão recebendo muita informação de empresas, então já tem algumas perguntas e respostas no site, então é interessante vocês darem uma olhada no site da ANPD. Tá? E as tais sanções, elas vão entrar em vigor, se nada mudar, em agosto desse ano. E vai dar advertência até o bloqueio de dados pessoais. Né? Empresas que, o e-commerce, né, se bloqueiam os dados pessoais, a empresa tem que fechar. E multas que vai de 2% do faturamento a 50 milhões por infração. Então, com base nisso, eu vou encerrar a minha apresentação, mas vou ficar aqui para perguntas mais tarde. Pessoal, então, obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão de segurança da informação, né? Então, a importância aí desse alinhamento, né, com a LGPD, o quanto é importante a adequação da LGPD, o quanto ela depende da segurança da informação. Tá, agora tá. Só revisitando aí um pouquinho o que ela não falou, então eu fiz uma historinha aqui que ela fala com relação à legislação, né? Então, hoje a legislação garante a privacidade do titular do dado pessoal, que, por sinal, né, a legislação também ela obriga a proteção e a finalidade explícita do dado pessoal. Então, a organização ela tem que deixar bem claro isso, né, que a gente fala que a organização precisa de boa-fé, consentimento e transparência aí com relação à utilização dos dados pessoais. E, por outro lado, é importante o consentimento, né? O meu consentimento, o consentimento de você e de todos os titulares dos dados pessoais, né? A Leonor já falou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é quem vai fazer toda a regulamentação, fiscalizar e aplicar sanções, então não vou me estender nisso. O que eu queria começar é a partir daqui, né? A partir do momento que os dados pessoais eles estão dentro da organização. Então, como esses dados pessoais precisam ser protegidos? Né? O que a organização tem que fazer? Ela acha que muitas organizações, não, mas eu tenho um backup, eu tenho colaboradores de confiança, então minha informação está protegida, né? E nem sempre é assim. Então, a gente vai começar a andar a partir daqui, onde a gente vai tratar essa informação, né? Então, se termina a finalidade consentida, se eu vou buscar um novo consentimento, se eu vou descartar essa informação, então, o que eu vou fazer? Então, a gente vai tratar este pedaço agora, essa parte do dado pessoal. Então, a partir do momento que o dado pessoal está dentro da organização. Tá? Por quê? Porque o dado pessoal ele tem vida, né? Então, ele tem um ciclo aí de vida. A partir do momento que a gente tem essa informação,
Então, hoje a gente tem empresas que o produto principal dela é dado pessoal, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um birô de crédito, ele só trabalha com dado pessoal, eles têm todos os CNPJ, CPFs, né? Então, ele tem o dado pessoal. Então, a partir do momento que a gente tem o dado pessoal dentro da organização, ele é armazenado, ele é processado, ele é transmitido, ele pode ser destruído, usado para propósitos próprios ou impróprios, pode ser perdido ou pode ser corrompido. Então, a gente precisa entender. Então, o primeiro passo, quando a gente vai tratar, vai pensar na segurança do dado pessoal, é a gente entender aonde esse dado está. Desde o momento que ele chega na nossa organização, até o desfecho dele. Então, é esse conceito que a gente precisa ter. Então, muitas vezes, é mapear o processo, é entender por onde ele passa, para a gente poder fazer as aplicações de controles, implementar controles de segurança para a gente poder trabalhar, né? Vou passar rapidinho um conceito de segurança, um conceito bem básico mesmo de segurança, que a gente vai fazer um desenhinho aí. A gente tem ativos, então, ativos, quando a gente fala em questão de segurança da informação, é tudo aquilo que tem valor para a organização. Então, a gente, quando fala ativos, a gente não está falando aqui em mesa, cadeira, nada. A gente está falando em informação, em dado pessoal, né? E esse dado pessoal dentro da organização, ele tem um agente ameaçador, né? O desejo de fazer o mal. Isso, pessoal, através de ameaças. Então, esse dado pessoal, ele está constantemente sofrendo ameaças, né? Que, por sinal, essas ameaças procuram as vulnerabilidades. Então, onde a minha empresa tem uma maior fragilidade, um descuido, talvez, uma parte que pode ser até de erro humano, né? Porque o conceito, quando a gente fala em segurança de informação, a gente fala que nunca a gente tem segurança da informação, porque o elo mais fraco são as pessoas, e toda organização tem pessoas, então a gente nunca tem o 100% de segurança. Então, a gente tem aqui as ameaças, a gente tem as vulnerabilidades, que acessam os nossos ativos, que acessam os nossos dados, e aumenta os riscos da organização. Então, riscos de vazamento de informação, né? O risco de indisponibilidade do dado. Então, aí a gente cria uma série de cenários em cima do mapeamento. Então, é importante a gente, quando a gente faz um trabalho de proteção de dados pessoais, por isso que a gente bate tanto na tecla da importância de vir em paralelo a segurança da informação para a proteção desses dados, né? Essa proteção é extremamente importante, porque o dado tem valor para a organização. Então, a gente tem casos de empresas que quebram porque vazaram informações. Informação, de maneira geral, a gente teve uma operadora aí há uns anos atrás de telefonia que ela mudou até de nome, né? Porque ela não teve um vazamento de dados, mas ela teve uma indisponibilidade, né? Então, tudo que mexe com a informação, que mexe com a segurança, ela pode trazer sérios problemas de imagem para a organização e muitas vezes até quebrar uma empresa. Então, aqui a gente precisa proteger essas informações. Então, a gente tem, quando a gente trabalha na proteção de dados, a gente tem que, primeira coisa, identificar as vulnerabilidades. Aonde estão nossas fraquezas? O que está acontecendo? Então, uma boa análise, ela vai nos dar um reporte, um relatório de onde estão nossas fraquezas, o que a gente precisa, o que precisa nos preocupar. Eu sempre pergunto para os gestores, para uma alta direção, né? O que te tira o sono? Né? Essa é a minha pergunta clássica, porque é aí que a gente já começa a mapear, né? Onde estão as principais vulnerabilidades. Tendo isso identificado, a gente começa a implementar controles.
né? Se eu tenho problemas se eu identifico que a minha fragilidade está em acessos físicos, eu vou colocar controle de acesso, eu vou colocar crachá, eu vou colocar biometria, eu vou separar os ambientes, vou definir áreas seguras. Se eu tenho problemas com acesso lógico, eu vou fazer uma política de senhas, enfim, eu vou trabalhar de toda maneira para que eu tenha esses controles e aplique esses controles de segurança, que, de um modo geral, eles vão gerenciar as minhas vulnerabilidades e vão reduzir os meus riscos. Então, essa é a ideia principal aí quando a gente fala o conceito de segurança, quando a gente fala em segurança da informação, né? Então, a gente vai trabalhar muito a questão de risco, porque a gente só consegue tratar aquilo que a gente identifica, né? A gente reduz os riscos e reduz as vulnerabilidades. Eu já fiz algumas perguntas, né? Alguns temas aí que agora, ao longo do detalhamento da segurança, eu vou falar com vocês. Então, o alinhamento, né? O quanto a empresa, a partir do momento que ela tem um sistema de gestão de segurança da informação, o quanto ela está aderente à LGPD, né? Como nós, colaboradores da organização, podemos auxiliar a organização na proteção do dado pessoal, né? E principalmente nesse novo cenário que a gente vive do home office, né? Porque muitas vezes a informação estava lá na empresa e não saía, né? Então, se a informação para sair, ela saía só na cabeça das pessoas, porque existem empresas onde não sai nada de lá de dentro, né? Então, assim, os controles são bem robustos mesmo, então não deixa... a gente tem exemplos de empresas, por exemplo, que os domínios são bloqueados. Então, eu sou colaboradora, eu só posso passar e-mail internamente, né? Dependendo da função que eu tenho dentro da organização, eu não tenho acesso para passar um e-mail para fora da empresa. Então, eu sou monitorada com relação a isso. Às vezes, até o bloqueio disso. Então, assim, tem vários controles que a gente aplica. Então, e agora que a gente está em casa, né? Como que a gente vai proteger toda essa informação? O que as lideranças, o que as áreas de controles internos estão em paralelo trabalhando com isso? Então, como que a gente pode evitar, né? Como que a gente pode mitigar os riscos relacionados, né? Então, e a área de compliance da organização? Como ela está atuando também? Então, a gente vai abordar um pouquinho desses tópicos, tá? Então, por que um sistema de gestão de segurança da informação? Quando a gente fala sistema de gestão de segurança da informação, a gente fala muito da ISO 27001. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. É uma norma que ela se tornou muito ativa depois dos ataques de 11 de setembro, por conta de perda de informação, porque ela fala muito da disponibilidade de informação. Então, algumas empresas acabaram, né, que o backup dela estava dentro das torres gêmeas, era na torre ao lado, e a empresa acabou por conta disso, né? Então, é uma norma bastante atuante, a gente tem muitas empresas certificadas já, e está crescendo muito a procura por essa norma. Então, quando a gente fala em segurança da informação, um dos primeiros passos que a empresa, que a organização precisa trabalhar na questão de diretrizes, estabelecer diretrizes, né? Estabelecer políticas. Então, dar um direcionamento para que as coisas comecem a acontecer, para a informação começar a ser protegida. Então, eu faço uma política de segurança, eu faço uma política de privacidade, eu faço uma política de controle de acessos, enfim. Então, eu vou, conforme a minha empresa, eu vou estabelecendo, e na linguagem
do nível cultural da minha empresa, né? Então, o que eu faço, eu tenho que fazer essa organização bem de acordo com as questões culturais da minha organização. Não adianta você querer escrever uma política de 37 páginas que as pessoas não vão ler. Então, eu tenho que estruturar, né? Eu preciso ter as pessoas conscientizadas, né? Papéis e responsabilidades definidos, eu preciso ter funções segregadas. Todos esses pontos são importantes para que a gente comece a controlar a segurança da informação, comece a ter o controle da empresa. Equipamentos, proteção de equipamentos, então, conscientizar os colaboradores, onde usar os equipamentos, o cuidado que a gente tem que ter em aeroportos, em praça de alimentação de shopping, então, fazer esse trabalho. Então, esse é um primeiro passo aí que a gente começa a trabalhar dentro da organização, né? O segundo passo, que eu falo da parte de controles de acesso, é onde a gente vê uma das maiores vulnerabilidades, que são colaboradores que são desligados da empresa, que continuam com acesso, terceiros, onde não se faz, às vezes, uma boa gestão de contratos, e acaba o contrato e o terceiro continua com acesso. Então, quando eu falo acesso físico e acesso lógico, tá? Então, aqui são alguns controles importantíssimos que a gente vai identificando para a proteção da informação. Então, quem pode entrar numa área considerada segura? Muitas organizações, elas consideram, por exemplo, a área de recursos humanos uma área segura, então somente pessoas autorizadas conseguem entrar, eles montam, às vezes, uma antessala para receber os colaboradores. Por quê? Porque lá tem informações pessoais e que precisam ser protegidas. Então, aqui a área de controle de acesso é um ponto fortíssimo quando a gente fala em controles de informação. A parte de comunicação, então, troca de mensagens, né? Os e-mails, a guarda de informação em nuvem, né? Então, que nuvem que está. Então, todos os acessos Wi-Fi, aonde eu posso acessar, eu tenho que tomar cuidado com Wi-Fi de hotel, Wi-Fi de aeroporto, de praça de alimentação, né? Então, toda a questão de gestão de redes da organização. Então, se a gente for falar, a ISO 27001, ela tem 114 controles de segurança, que a gente é óbvio que a gente não necessita implementar todos, né? Mas uma grande parte a gente implementa. Então, ele dá todo o suporte. Então, e não é só na parte técnica, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, é TI. Não é só TI, gente. Envolve muito trabalho de conscientização, né? Então, o trabalho que a gente faz, tem um trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas dentro da organização, de como proteger as informações. E toda a parte de conformidade também, então, contratos, requisitos legais, né? Então, é importante a gente identificar. Um item importantíssimo para a proteção de dados, incidentes de segurança. Os colaboradores, eles precisam ser instruídos a registrar incidentes de segurança para garantir melhorias, né? Não é para dedurar ninguém, mas garantir. Isso, assim, hoje em dia, todo mundo de casa, né? Mas a gente tem que, se percebe algum e-mail suspeito, tem que ir trabalhando com isso para a empresa cada vez mais melhorar e buscar alternativas de proteção da informação. Então, aqui, esse assim, é bem um overview assim, do que a gente pode fazer, o quanto é importante esse alinhamento da LGPD com a segurança da informação. Há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, saiu uma nova ISO, a 27701. Ela complementa a ISO 27001. Então, uma organização, ela não pode só implementar a 27701, ela precisa implementar a 27701
é a 27.001 primeiro ou junto, mas elas precisam estar juntas as duas normas. E essa norma, essa nova norma, tem pouquíssimas empresas certificadas, o pessoal está começando a implementar, ela tem muita aderência com a LGPD. Por quê? Porque ela tem mais 49 controles de segurança a mais do que tem a 27.001. Então, hoje a gente teria 169, 163 controles, né, no total, para que a gente cuidar da proteção de dados pessoais. Aqui a gente tem controles específicos para controladores e operadores. É óbvio que se a empresa só for controladora, então ela vai diminuir aí esses 49, diminui mais ou menos pela metade. E aqui ela detalha toda a parte de coleta e tratamento de informação, né? Então, desde do recebimento do dado pessoal, as obrigações que o controlador e o operador têm com os titulares de dado pessoal, as questões relacionadas a Privacy by Design e Privacy by Default, que é as questões de identificação do dado pessoal, já desde o início da concepção do projeto, e todo o compartilhamento, transferência, divulgação ou descarte do dado pessoal. Então, essa norma ela é muito mais aderente, né, à LGPD, mas a gente precisa da 27.001, daqueles controles básicos de segurança para proteção da informação. Eu fiz um comparativo aqui entre a LGPD e a 27.701, né? A LGPD é uma norma, é uma adesão obrigatória, sendo que a 27.701 ela é voluntária. Então, as empresas não são obrigadas a se certificarem nesse sistema de gestão. Tá? A LGPD é questão legal e a 27.701 ela trata tanto da questão legal quanto da questão técnica, né? Por todos os motivos que a gente viu relacionados aos controles de segurança. Então, a gente tem uma grande parte são controles de tecnologia, mas não são só tecnologia. A gente tem vários controles que são aplicáveis e há recursos humanos, por exemplo, e outras áreas da organização, a parte de facilities, né? Enfim, então a gente tem vários controles. Outro ponto aí que diferencia, com relação à LGPD, ela tem uma aderência de autoavaliação, ou a empresa contrata, a organização contrata uma consultoria para dar uma declaração, para fazer um laudo de quanto ela está aderente, né? Ao contrário da certificação, né? Que são feitas auditorias por organismos de certificação credenciados externamente, né? A maioria são internacionais, e eles dão o certificado, né? Então, essa validação via certificado. A LGPD é uma lei de abrangência nacional, e o certificado, a partir do momento que uma empresa é certificada, e eu diria que hoje 90% dos organismos de certificação, eles têm acreditação internacional, então ela tem essa abrangência internacional. Então, o seu certificado, a partir do momento que ele tem uma acreditação internacional, ele serve para qualquer lugar do mundo, ok? E a questão da lei, ela é reativa, ela vai por uma fiscalização, e sendo que a certificação ela é proativa, porque anualmente as organizações não são obrigadas a passar por um ciclo de auditoria, então não deixa a bola cair. Então, é importante nesse sentido. Então, por isso que ela é bastante... ela tem vários pontos importantes aí e que apoiam, sustentam muito a adequação com a LGPD, né? Para
resumindo aqui um pouquinho do que eu falei, né, que eu já me estendi bastante aqui no tempo, então, a gente, como membro da organização, é importante que a gente conheça as políticas, então, e responsabilidade da organização também não é só fazer a política, mas divulgar, fazer com que as pessoas leiam e entendam as políticas. Então, a gente tem que entender, a gente, como um colaborador da organização, a gente tem que entender essas políticas, praticar o que está dentro das políticas, né? Trabalhar de forma proativa, então, se identificar falhas, algum evento de segurança, registrar isso é muito importante para que a empresa melhore, né? Contribui com ideias, com busca por novas ferramentas e coisas que podem contribuir para a segurança da informação, né? E registrando sempre os incidentes de segurança. E a gente, como cidadão também, o cuidado que a gente tem que ter com os nossos dados pessoais, para quem que a gente divulga os dados pessoais, né? A importância de manter os cadastros atualizados, eliminando dados desnecessários, ficar atentos, né, com o que a gente publica de informação pessoal, então, que tipo de informação a gente está passando aí em redes sociais e tudo mais, e sempre ficar atento a contratos que a gente assina, algum tipo de informação e dado pessoal que a gente está trabalhando e que a gente vai divulgar, os nossos dados que a gente vai estar divulgando. Ok, era isso que eu tinha para falar. Quem tiver depois alguma questão, não der tempo para responder hoje, aí vocês escrevam as questões e a gente responde depois por e-mail para vocês, ok? Muito obrigada. Agora eu vou passar Obrigado para vocês. Chegou aí, Silvana? Legal. Já chegou. Tá bom. Só deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Beleza. Ótimo. Gente, eu vou dar uma visão aí, até pegando um gancho aí que a Silvana falou, né? Acho que é muito importante. O que as empresas estão demandando aí, já para a gente ir para os finalmente aí, depois eu abro para perguntas e respostas, tá? A minha parte aqui é relativamente rápida, então segura um pouquinho aí, tem uns conteúdos interessantes aí. O que a gente quer, o que a gente vê aí no mercado, né? Está vindo muita demanda de jurídico, TI, né? O pessoal pedindo muito para a gente, olha, preciso me adequar ao LGPD. O que a gente vê agora também, muito aí do pessoal de RH, né? E até você comentou, interessante, né, Silvana? Você falou, não é só TI que está nesse processo, né? Não é só o jurídico que está nesse processo, né? A gente tem que pensar na organização como um todo, né, gente? Não é responsabilidade da área de RH, não é responsabilidade só da área de jurídico, não é só responsabilidade de TI. É até interessante quando está chegando algumas demandas para a gente e a gente participa de algumas reuniões, o pessoal fala assim, quem que tem que ser o DPO? Você acha que é o jurídico, TI ou o pessoal do RH, né? Vem aquelas discussões boas, Keynes, fala, gente, você vai precisar ver o que é melhor para a sua empresa, né? A gente está vendo muita demanda aí, né, nesse sentido, vem todos esses insights aí dessas áreas, está vendo muita demanda da área de saúde e segurança, desculpa, do setor de saúde, de educação, né? A gente vê aí pelo chat, a gente vê que tem muita gente aí da área de educação, né? Como é que eu vou tratar as informações de alunos, né? Do pessoal de saúde, né? Depois eu quero até dar um exemplo aí do que aconteceu comigo umas 2 semanas atrás aí, e até para enfatizar um ponto interessante. Então, mais do que pensar aí, né? Da onde está vindo essa demanda, se é jurídico, se é TI, se é RH, né? A gente pensar aí nos processos como um todo, né? Então, quando a gente olha para essa questão da LGPD, a gente precisa focar bastante na questão de processos, né? Ver como é que isso como é que vai chegar um termo de consentimento, o que é um processo, né? E a gente transforma entradas em saídas e sempre tem essas questões aí que a gente está comentando, né? Alguém ligou para mim e falou assim, olha, eu não quero que você tenha mais o meu nome aí, o meu dado aí, eu quero que você exclua o meu dado. Como é que é o processo? Como que essas informações vão fluir dentro da organização para tirar esse nome, para garantir que esse nome vai sair,
para ter a comunicação para essa pessoa de que o nome dela foi tirado ou não. Então, assim, vamos pensar bastante nessa questão de processo. E hoje o que a gente vê também que está demandando, e muitas organizações já estão plugando algumas ferramentas de tecnologia voltada para a questão da LGPD. Então, algumas pessoas não ficar só em planilhinha de Excel, já tem algumas ferramentas aí voltadas para ajudar na implementação, para ajudar na consolidação da LGPD também. E isso aqui, de novo, é uma visão muito clara aí de mercado, né? E acho que o mercado todo está se amoldando e está se relacionando esses 3 grandes pilares aí, né? Para toda empresa que a gente está conversando, até estava conversando com o Alexandre aí do Oliveira, né, que é de TI aí de uma empresa, né, a gente estava falando um pouquinho desses processos como um todo, né, com o Júnior também aí da Silga, que acho que eu estava falando que cuida da área de RH aí da Silga. É interessante que as empresas, para elas se adequarem, o primeiro grande passo, gente, é fazer essa avaliação. Eu acho que, conversando com o Alexandre, né, o Alexandre, estou até usando o Alexandre aqui como exemplo, né, mas eles fizeram exatamente isso, e é isso que a gente também está falando bastante aí para o mercado, e é isso que o mercado está demandando. O mercado fala assim, primeira coisa, vamos fazer uma avaliação, faz uma autoavaliação, ou faz uma avaliação com a ajuda de alguma empresa externa aí, para ver a real situação que a empresa está aí, né? Então, esse é o primeiro trabalho, faz uma avaliação, faz um assessment de ver como estão essas questões de adequação da LGPD. Depois disso, né, o que as empresas estão demandando também é cuidar de toda essa estruturação dos processos. Então, muitas empresas já fizeram essa avaliação, agora elas precisam fazer a adequação e estruturar esses processos. E é interessante também que outras empresas aí estão cotando ou pedindo para a gente ajudar também, e uma preocupação interessante de mercado é na manutenção. Então, assim, eu estou avaliando, vou avaliar o que a empresa tem nesse momento, como é que ela está adequada, se não está adequada. A Silvana colocou bastante essas questões, né, de trabalho remoto, né? Ixi, gente, hoje está tendo trabalho remoto. No começo do ano passado, tinha gente que levava HD com informações de clientes para casa, né? Como é que, então, preciso fazer uma avaliação, rastrear isso tudo direitinho, fazer essa estruturação dos processos. E depois dessa estruturação, gente, eu preciso manter essas atividades funcionando. Então, eu queria falar um pouquinho aqui de cada uma dessas etapas, né? Principalmente aí para o processo de assessment, como é que eu faço isso? Gente, mapeia muito bem aí os stakeholders. Todos os processos, a área comercial, a área de assistência técnica, ou e-commerce aí, ou numa escola, como é que os dados estão chegando, identifica muito bem esses dados, onde eles trafegam, como é que eles estão sendo armazenados, quem está acessando, como é que esses dados estão sendo usados. Então, dá uma boa mapeada isso na parte de assessment. Como é que a gente faz isso? Gente, hands-on mesmo, é entrevistar as pessoas, entrevistar os responsáveis dos processos, né? Ir lá, ver como é que estão esses dados, para onde estão indo, como é que são protegidos esses dados. Isso tudo feito através de coleta, de mapeamento de dados, e aí, com base nesse levantamento, montar um grande programa de adequação. Eu gosto disso, dessa figura aqui, né? Que ela mostra bem essa questão aqui, e é um bom exemplo, né? Então, a gente fala dessa questão de processo, então, eu vou lá, o processo de gestão de fornecedores, o comercial, qual que é a situação, qual que é o dado pessoal que está transitando nisso, qual que é se esse dado pessoal é sensível ou não, né? RH tem muito dado sensível, né? A gente discutiu bastante isso em vários eventos, né? O RH, muita relação com operadora de saúde, né? Então, ela tem lá um dado do funcionário que ela passa para a operadora de saúde e tem o do filho que é menor de idade. Então, assim, a gente precisa olhar como é que esse dado é coletado, como é que ele é tratado, qual que é o propósito, a finalidade desse dado, como é que ele é armazenado, tempo, proteção, quem é o controlador, o operador, qual que é a base legal. Aqui é uma boa diquinha, gente, de como mapear. Então, esse trabalho é o que o mercado está buscando bastante, de fazer essa avaliação e, depois disso, fazer um programa de adequação. A gente gosta muito de ter um radar aí, né, para saber o estágio atual e depois para ir evoluindo aí e analisando como está se adequando cada uma das partes aí ou cada uma dos pontos aí relacionados à LGPD.
Depois que você fez aí toda essa parte aí de avaliação, montou um bom plano de trabalho, agora você precisa adequar. Então, para se adequar, basicamente algumas diquinhas aí, né, gente? Estruturar aí um comitê de uso de dados, de novo, né? A LGPD não é responsabilidade da área de TI, não é só a responsabilidade da área jurídica, não é responsabilidade da RH. Então, assim, precisa ela ter um comitê de pessoas envolvidas, precisa ter uma conscientização muito grande das pessoas, né? Treinamento, que a gente sempre bate, né? Então, ter um processo claro para utilização e controle de dados pessoais, a organização e a governança dos consentimentos, a Leonor falou um pouco disso, né, das questões dos consentimentos, entra pesado aí a questão jurídica, a questão de contratos, e ela deixa muito claro, o pessoal, no começo, agora acho que já está mais adequado, eu vou fazer aqui uma adequação, vou colocar uma linhazinha aqui a mais, e aí eu vou pedir um consentimento e está tudo certo. Não, tem que ser muito bem direcionado, tem que estar muito relacionado com isso, com a questão da LGPD, né? Então, trabalhem forte nisso, né? O processo de segurança de informação, que a Silvana, com propriedade, falou bastante aí, toda essa questão de segurança de informação, de firewall, de antivírus, todas essas questões aí envolvidas de segurança de informação. Isso a gente está falando do básico, né? A ISO 27000 dá uma... 27001 dá o anexo, lá tem umas diretrizes muito interessantes para adequações em relação a isso, né? O processo de restrição de acesso, fornecedor, prestador de serviço, até um procedimento para relatório de impacto de proteção de dados. Então, aqui, pensem nisso aqui, depois que eu fizer uma boa avaliação, como é que eu estou adequando esses processos. E aqui, né, gente, na parte de manutenção, e aquilo que a Leonor falou um pouquinho também, que é interessante, né, é o que a gente está chamando aqui de um DPO as a Service, tá? Então, depois que eu fiz uma avaliação, depois que eu comecei a organizar os processos, eu preciso manter isso funcionando. Então, muitas empresas estão pedindo, estão solicitando, Fábio, como é que eu faço isso? Você pode ter um DPO dentro da própria organização, ou você pode terceirizar isso, como a gente estava discutindo também. Então, aqui vão algumas responsabilidades, né, desse DPO, de orientar os contratados, das práticas de proteção dos dados pessoais, a tratativa de reclamações, né, as comunicações da ANPD, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados, aí, a orientação para os funcionários, né? Então, pensem, quando a gente está falando em termos de implantação, pensem nesses 3 grandes pilares, tá, gente? Vieram muitas perguntas para a gente nessas questões relacionadas a como eu faço a implementação. Então, aqui, é claro que é uma forma geral, mas, resumidamente, eu acho que esses são os pontos básicos. Primeira coisa, faça uma boa avaliação, levante os esqueletos, e levante tudo mesmo, né? Até questão de informação do celular, o quanto a gente já viu nas organizações, né? Aquela historinha de grupo de trabalho, né? E está lá algumas informações dentro desse grupo de trabalho. Rastreiem bem, façam uma boa avaliação. Depois que fizer essa boa avaliação, montem um bom plano de trabalho, esse plano de trabalho com responsável, com prazos para a implementação disso, e um plano de trabalho que as pessoas entendam o que tem que fazer, e aí comecem a estruturar os processos, os procedimentos, as regras para atendimento da LGPD. E, não menos importante, a questão da manutenção, né? Depois, a gente, ou o DPO precisa manter, precisa ter os treinamentos específicos, precisa manter a chama acesa, ou ter esse DPO interno, ou ter algum trabalho aí com algum suporte externo aí relacionado a essa questão da manutenção. Beleza, gente? Assim, tentei dar um recado rapidamente, aí, falando um pouquinho aí do que está demandando, de como as empresas estão solicitando questões relacionadas à LGPD. Eu acho que o caminho é esse, né? Fazer um bom assessment, montar um bom plano de trabalho, estruturar os processos e depois pensar aí na manutenção, que aí tem algumas diquinhas nesse sentido. Eu queria aqui
só fechando, antes aí do pessoal sair, tem algumas perguntas interessantes aqui. Eu queria só direcionar aqui uma pergunta para a Leonor, e tem uma pergunta também que eu gostaria de responder, que vieram aí questões iniciais, e eu não sei se tem mais alguma pergunta aí no chat, mas fiquem à vontade para fazer perguntas. Se alguém, nesse momento, quiser liberar o microfone também para fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom, gente? Eu só queria, Leonor, só queria aqui, o pessoal está perguntando bastante, aqui no início veio alguns questionamentos, a questão do compartilhamento de dados fora dos limites do território nacional, né? E a lei se aplica aí para empresas que são intermediárias, de multinacional. Algumas empresas multinacionais estão preocupadas com essa triangulação e como eu me adequo aí a essas questões da LGPD. O que eu preciso fazer aí? Tá bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é transferência internacional, né? Quando eu transfiro, naturalmente, dados pessoais daqui para um outro país, quando eu compartilho dados pessoais daqui com outro país, mas não é só isso. Então, nessa pergunta, compartilhamento de base de dados de RH entre empresas do mesmo grupo, como matriz e filial, é transferência de dado internacional. Armazenamento de dados em data center que ficam no exterior é transferência de dado internacional. Terceirização de serviço de atendimento ao consumidor, quando você tem o saque em Costa Rica ou na Índia, é transferência internacional de dados. Quando você contrata um provedor na nuvem e esse provedor fica no estrangeiro, também é transferência internacional de dados. Ou mesmo o provedor de e-mail estrangeiro, sabe, .com, tudo isso é transferência internacional de dados. Eu penso, eu tenho aqui meu escritório, tem tantos funcionários, tem o meu site, tem tudo direitinho, mas o meu data center está... Eu tenho um contrato com a nuvem, de nuvem, e por algum acaso está em Atlanta. Eu preciso tomar cuidado com relação a isso. Quando você vai fazer alguma transferência internacional, o que a lei fala? Primeiro, se o país que você está fazendo essa transferência, ele tem uma legislação adequada à LGPD. Quem vai falar isso vai ser a ANPD, que ainda nem teve tempo para isso ainda. Enquanto a gente espera isso acontecer, porque se o país X estiver já adequado, Y, Z, você pode fazer a transferência naturalmente. Enquanto isso não acontece, nós temos que usar contratos. Se é entre empresas, né, do mesmo grupo, você pode usar contratos corporativos, né, para resolver essa questão. E se é de empresas, de grupos diferentes, né, operador aqui, contratador, aí você usa um contrato que eles falam contrato padrão, que a ANPD também vai direcionar quais são as cláusulas que nós vamos ter que colocar. Enquanto você não tem isso, você tem que buscar outros elementos, né? Porque você não vai fazer essa transferência sem estar devidamente documentado. A gente gosta de usar muito o que o regulamento europeu tem falado, enquanto a gente espera a agência nacional, a autoridade nacional regulamentar. Ou então, quando a empresa tem ali já códigos de conduta para tratamento de dados pessoais, selos ou mesmo certificações. Então, nesses casos, a gente documenta dessa forma. Existem outras possibilidades de transferência internacional que não precisa desses contratos, mas são questões, por exemplo, de processo judicial internacional ou investigação que tem colaboração internacional, coisas de outra esfera. No nosso mundo real aqui, entre empresas privadas, este seria a maneira. Legal, obrigado, Leonor. Só para eu fechar aqui, gente, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. O pessoal perguntou aqui como as empresas estão se adequando, pergunta chatinha aqui, qual o percentual de empresas já estão totalmente cobertas e qual a principal dificuldade na implementação do processo? Essa pergunta chegou antes. Eu deixo só comentar um pouquinho aqui, né? Assim, como as empresas estão se adequando, acho que eu respondi um pouquinho aí
na apresentação, né? Faça um bom acesso, uma boa avaliação, monte um bom plano de trabalho, estruture os processos, os procedimentos e se preocupe aí com a manutenção também. Percentual, gente, eu desconheço aí, eu desconheço o percentual das empresas. É interessante que a gente fez alguns trabalhos aí de prospecção, muitas empresas já estavam adequadas, já estavam se mobilizando, principalmente as empresas de grande porte. Empresas de médio e pequeno porte, acho que estão caminhando agora, né? Empresas de pequeno porte, acho que ainda, algumas ainda talvez nem tenham preocupação, né? Que já está o tempo estourando bastante aí, mas, assim, eu não tenho esse número de percentual. O que a gente vê, assim, de mercado as grandes, acho que já estão avançadas, já estão bem adequadas, instituições financeiras, né? Isso, o pessoal de telecom, acho que já grandes aí, e a cadeia relacionada com isso também, sim. Agora, o percentual, eu desconheço aí essa estatística. E a principal dificuldade na implementação do processo é esse recado que eu queria deixar aqui no final, gente. Acho que tem 3 pontos aqui, né? Qual que é a principal dificuldade na implementação? Primeira coisa é ter um bom sponsor, né? Para qualquer projeto, né, Silvana, Leonora, a gente sabe disso, né? A gente precisa ter um responsável, alguém que puxe. Isso é um projeto, é um trabalho de implantação da LGPD, tem muitas áreas envolvidas, então, assim, precisa ter um bom sponsor para garantir que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer e que se perpetuem. Uma outra dificuldade, gente, os prazos. Algumas empresas estão contatando a gente, assim, não, vamos lá, a gente implementa isso até dezembro, até o ano que vem, porque as questões das sanções vão ser só em agosto mesmo, não, e aí eles vão para as empresas grandes. Cuidado, gente. Assim, as sanções são em agosto, mas a Leonor destacou isso, que já existem aí multas, né? A gente viu alguns casos públicos aí de empresas de construção civil já divulgado aí, que estavam já tendo algumas multas relacionadas à proteção de dados aí. Então, cuidado com esses prazos. E o último ponto, né, não menos relevante, mas que eu gosto de destacar também, e até destacar com um exemplo isso, é fazer essa questão da LGPD chegar nas pontas. Então, tem que chegar, ela tem que ser de cima para baixo e chegar nas pontas. O que eu quero dizer com isso, chegar nas pontas? Vou dar um exemplo meu, real. Nessa época de pandemia, onde eu estou indo mais depois de uma idade é na farmácia, né, gente? Eu não saio de farmácia. Não sei se vocês têm essa questão aí, mas a gente tem lá a história do CPF. Eu fui numa farmácia, isso aconteceu comigo, e aí eu vou falar dessa questão de chegar na ponta, a importância de uma LGPD de chegar na ponta, né? Aconteceu, eu fui lá e para a gente obter algum desconto, né? Eu estou até aqui com comprovante de consentimento de uso de dados pessoais que eu recebi de uma farmácia. Para a gente receber o desconto, a pessoa fala assim, olha, você quer receber o desconto do produto tal, tal, tal? Me dá o seu CPF. Eu acho que já aconteceu isso com algumas pessoas que estão aqui, né? E a hora que eu fui dar o CPF, eu falei o CPF, ela falou assim, a gente tem agora um novo procedimento, para você conseguir o desconto, você precisa passar o seu dedo aqui na biometria. Não sei se alguém já teve isso daí, né? Mas, assim, foi interessante isso, né? Eu coloquei o meu dedo lá na biometria e aí eu recebi um papelzinho que eu peguei, coloquei no bolso e fui olhar depois. E aqui no papelzinho que eu recebi estava assim, comprovante de consentimentos de dados pessoais, oferta, comunicação e marketing, aceito, eu aceitei, está dizendo que eu aceitei, e eu não entendi isso, né? Descontos e benefícios, aceito, SMS, e-mail, telefone, notificações de aplicativos, programa da indústria de uso contínuo, tudo aceito. E o que foi passado lá na ponta, o que o farmacêutico me falou é assim, olha, me dá o seu CPF para você obter ou receber o desconto, a gente precisa fazer esse cadastro. E depois eu recebi um comprovante de consentimentos aqui, que eu consenti todos os meus dados,
para receber informações por e-mail, por SMS e tudo mais. Então, assim, isso que eu estou querendo dizer dessa importância da LGPD, e um exemplo que acho que vocês vão começar a compartilhar também, que as empresas estão se adequando, mas, além de se adequar, é fazer isso chegar lá na ponta, é chegar lá no farmacêutico, é chegar lá no operador, é chegar lá em quem está relacionando isso direitinho com essa informação. Tá? Então, esse é o recado e essas acho que são as dificuldades aí. A gente extrapolou um pouquinho, ainda o pessoal está, os fiéis